Apocalipse, capítulo 21, penúltimo capítulo, capítulo 21, versículo 2. Irmãos, se a gente analisar, se a gente estudar a história da igreja, nós vamos perceber que desde o começo, desde o primeiro século, na igreja nós tivemos escândalos. Na igreja nós tivemos atos de corrupção. Na igreja nós tivemos atos de ciúmes. Na igreja nós tivemos atos imorais. Se nós olharmos para o texto de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que ali no comecinho da igreja, a gente já teve alguém querendo se dar bem. Né? A gente já viu ali um casal que queria ter fama, que queria ter posição, mentindo, Ananias e Safira. Se a gente anda mais um pouquinho no texto, a gente vai perceber que ainda no começo ali da igreja, houve um sujeito que quis reputação, que quis poder, mentindo, agindo de forma enganosa. Um sujeito chamado Simão, o mágico. Se a gente anda mais um pouco e chega no texto de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver o apóstolo Paulo corrigindo, porque naquela igreja havia uma pessoa que mantinha um relacionamento conjugal com um ascendente, ou com uma ascendente, ainda que não fosse legítima, mas com ascendente. A gente vai perceber naquela igreja de Corinto, irmãos se levantando contra irmãos fora da igreja, fazendo o que não deviam fazer. Então, se a gente analisar, se a gente ler a história, se a gente estudar a história da igreja, a gente vai perceber que sempre na história da igreja nós tivemos escândalos, nós tivemos coisas terríveis. Esses dias eu estava me lembrando e depois, até de uma forma interessante, eu vi um recorte do Shedd, famoso pastor Russell Shedd, né, um dos organizadores da Bíblia Shedd, em que ele dizia que as pessoas não estão cansadas de irem para as igrejas. Perguntaram para ele sobre os desigrejados. Por que as pessoas não queriam mais ir para a igreja? Por que elas estavam fora, preferindo ficar fora da igreja? Ele falou, não, as pessoas não estão cansadas de irem para a igreja. As pessoas estão cansadas de ouvirem uma pregação que está dissociada da vida. Elas estão cansadas de ouvirem o que estão ouvindo, porque somente homens estão falando. O Espírito de Deus não está falando. Elas estão cansadas de irem para a igreja porque estão ouvindo o que se tornou um meio para um fim nessa terra. E ninguém fala sobre pecado, ninguém fala sobre santidade, ninguém fala sobre o céu. Então as pessoas não estão cansadas da igreja, as pessoas estão cansadas do que os homens estão fazendo com a igreja, segundo o Shedd. E hoje eu quero pregar um sermão muito raro, né, para quem me escuta pregar aqui, que é um sermão temático. Os irmãos sabem que eu prefiro uma pregação expositiva, né, de pegar um texto só e estudar esse texto a fundo, mas hoje nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Eu quero falar um pouquinho a respeito de um tema, e o tema é igreja. Vale a pena? Pergunta aí para quem está do seu lado. Aí. Vale a pena? Vale a pena igreja? Vale a pena participar de uma igreja? Vale a pena ser membro de uma igreja? É sobre isso que a gente vai falar. Porque hoje, como o Gesiel já falou, nós vamos participar da mesa. E eu preciso te dizer que a mesa é para a igreja. A mesa não é para quem não é igreja. A mesa é para a igreja. Então, se nós estamos tão preocupados, né, em participar da ceia, né, se a gente faz questão de não faltar no culto da ceia, a gente precisa entender que esse culto é para a igreja, que essa mesa é para a igreja. E eu quero te responder essa pergunta em 3 aspectos. Então, vale a pena ser igreja? Deixa eu ajudar o senhor a responder ali. Então, vale a pena ser igreja? Primeiro, eu quero te dizer que sim, vale a pena, e vale a pena porque a igreja. Então, meu primeiro ponto é, vale a pena porque por ela. Primeiro, Jesus morreu. Vale a pena frequentar uma igreja, vale a pena ser membro de uma igreja, vale a pena estar debaixo da liderança de uma igreja, vale a pena
obedecer a doutrina daquela igreja que nós decidimos frequentar? Vale. Por que que vale? Porque Jesus Cristo morreu por essa igreja. Primeiro motivo, irmãos. Lá em João capítulo 10, irmãos anotem aí para a gente ganhar um pouco de tempo. João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por mim, Jesus deu a vida por você. Vale a pena fazer parte de uma igreja porque Jesus morreu por nós. Vale a pena fazer parte de uma igreja porque Jesus disse que Ele estava dando a vida por cada um de nós. Jesus, nesse mesmo texto de João 10, ele diz assim: outros vieram antes de mim, mas eles não eram pastores, eram salteadores. Por isso que as ovelhas não os seguiram, porque as ovelhas não reconheceram a sua voz. Mas as ovelhas reconhecem a voz do pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então vale a pena ser igreja? Vale. Vale por quê? Porque Jesus morreu por essa igreja. Então, irmãos, ainda que existam escândalos, ainda que existam aqueles que só querem usar a igreja para se autopromover, para ter fama, para ter sucesso, para ter reputação, para ganhar dinheiro, ainda que tudo isso seja verdade, ainda que tudo isso aconteça dentro da igreja, vale a pena ser igreja, porque Jesus morreu por essa igreja. Ele não morreu por outra, ele morreu por essa. Vale a pena ser igreja porque por ela os discípulos de Jesus morreram. Não só Jesus, os discípulos morreram. Pedro, Paulo, Tiago, Tomé, Mateus, eles morreram pela igreja. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, o apóstolo Paulo, na segunda parte, o apóstolo Paulo diz assim: eu gastarei tudo o que tenho, eu gastarei a minha vida, eu me desgastarei pessoalmente por vocês. Paulo diz assim: tem alguma coisa que vale a pena gastar a vida? Tem alguma coisa que vale a pena gastar energia? Tem alguma coisa que vale a pena nós nos doarmos? E aí Paulo responde, Paulo diz: sim, tem. Eu gastarei a minha vida por vocês. Eu usarei a minha energia por vocês. Eu gastarei tudo que eu tenho por vocês. E Paulo gastou tudo que ele tinha. Paulo gastou a vida dele. Paulo gastou a posição dele de fariseu. Paulo gastou a história da família. E no fim, Paulo gastou a sua vida. Vale a pena porque por ela os discípulos de Jesus morreram. Vale a pena ser igreja? Vale a pena porque muitos homens e mulheres santos de Deus morreram por ela. Houve no século XV um homem chamado John Huss. John Huss começou a pregar o evangelho numa época que a igreja só estava vendendo perdão, numa época que a igreja vendia indulgências. John Huss começa a pregar o evangelho. E os padres, os bispos se levantam contra ele, ele é julgado pela Inquisição e é levado para a fogueira. E quando ele é amarrado numa estaca e a lenha é colocada debaixo dele, e o bispo chega ali com a tocha para colocar o fogo naquela lenha, aquele bispo olha para John Huss e fala para ele: agora, você quer negar tudo que você falou? Você quer jurar lealdade à Santa Igreja? Quer jurar lealdade ao Papa e não ir para o inferno e ter sua alma enviada para o purgatório? E John Huss olhou para aquela multidão que estava ali esperando que ele fosse queimado e disse, gritando: eu quero agora selar com o meu sangue o que com a minha voz eu falei. Coloque o fogo, porque o meu Senhor me receberá na sua glória. Vale a pena ser igreja porque muitas pessoas morreram e morrem por ela. Essa semana eu ainda estava vendo aquela perseguição aos cristãos lá no Laos. 30 maridos foram tirados de casa, levados para a rua principal da cidade e fuzilados. E as mulheres, as esposas com as crianças ficaram vendo os maridos sendo fuzilados. E quando alguém chegou em uma daquelas mulheres com uma criança de uns 3 anos e um outro bebê no braço e perguntou para ela: por que vocês não desistem? Ela olhou para a pessoa e falou assim: Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, Jesus foi crucificado por amor de mim.
Será que ele não merece que eu sofra um pouco por ele? Vale a pena ser igreja, porque muitas pessoas, ao longo da história, morreram por ela. Segundo, vale a pena ser igreja? Vale a pena ser igreja porque nela, primeiro, nós somos encorajados. É na igreja, irmãos, que nós somos encorajados. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4,18, falando do arrebatamento, ele termina dizendo assim: portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Encorajem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo não estava pregando para uma igreja que precisava de um emprego melhor. Paulo não estava pregando para uma igreja que precisava de um carro novo, que precisava de uma casa nova. Não. Paulo estava pregando para uma igreja que estava sendo levada para o Coliseu. Paulo estava pregando para uma igreja que estava sendo amarrada em estacas, com betume jogado sobre ela e feitos de velas nas ruas de Roma. Paulo estava pregando para uma igreja que pai, mãe e filhos seguravam nas mãos e, louvando ao Senhor, eram dilacerados por leões. Paulo estava pregando para uma igreja que, segundo o Rusto Gonzalez, lá no seu livro A Era dos Mártires, ele nos diz, tem uma frase lá que me chama a atenção, ele diz assim que as pessoas no Coliseu vibravam esperando os leões serem soltos, mas elas se calavam quando viam aquelas pessoas louvando a Deus ao serem assassinadas. Paulo estava pregando para essas pessoas, e é para essas pessoas que Paulo termina dizendo: animem-se uns aos outros com essas palavras. Vale a pena ser igreja, porque é nela que nós somos encorajados. Vale a pena ser igreja, porque é nela que nós aprendemos que nós somos salvos para as boas obras. É nela que nós aprendemos o que Paulo diz lá em Tito 3,14. Paulo diz assim: quanto aos nossos, que eles aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Irmãos, se nós somos igreja e nós não conseguimos ainda nos compadecer de quem está sofrendo, nós estamos errados. Nós estamos vivendo um outro evangelho. Se nós somos igreja e nós não conseguimos olhar para o nosso vizinho que está passando dificuldade, para o nosso parente que está passando dificuldade financeira, que não está tendo o alimento em casa e nós não fazemos nada, nós estamos errados. O apóstolo Paulo, em todo o capítulo 3 do livro da Epístola a Tito, Paulo nos diz a respeito de boas obras. Nós não somos salvos por obras, mas nós temos obras porque somos salvos. E é aqui na igreja que nós temos a oportunidade de praticarmos boas obras, de sermos alvo, de sermos instrumento de outros. Quantos aqui que já foram socorridos pela igreja? Quantos, na época da pandemia, quantas pessoas, irmãos, nossas aqui e pessoas de fora, em que Deus nos deu a oportunidade de nós praticarmos boas obras, das pessoas olharem para nós e enxergarem em nós bondade. Quantas vezes que nós saímos por essas ruas aqui à noite, entregando alimento, entregando cestas de verduras? Quantas vezes que nós fomos para a UPA, que nós fomos para o cais do Jardim Nova Era, que nós fomos para aquela outra UPA lá de cima, nem sei o nome daquele bairro, levar sopa para quem estava lá o dia inteiro com fome, porque Deus nos dá a oportunidade de praticarmos boas obras. Houve um homem na igreja no século XIX, chamado William Wilberforce. Esse homem foi um homem envolvido. Primeiro, ele era um escravagista, ele era dono de um navio negreiro. Depois, esse homem se tornou um abolicionista. Esse homem um dia ouviu, ele e o seu capitão do barco, chamado John Newton, ele ouviu uma melodia. Ele não ouviu a letra, mas ele ouviu uma melodia que vinha do porão do barco, onde os negros estavam sendo levados como escravos. E lá no porão, aqueles negros começaram a entoar uma melodia. E aqueles homens foram tocados por aquela melodia, aquilo entrou no coração deles. E John Newton senta e escreve uma das letras mais cantadas em todas as igrejas, de toda a história, que é a música Maravilhosa Graça. E aqueles homens se tornam abolicionistas.
E um tempo depois de gastar tudo que ele ganhou vendendo escravos, depois de ficar pobre, porque gastou para comprar escravos de volta e dar liberdade para eles, William Wilberforce diz em um encontro, ele diz, olha, Deus, Cristo, não deu para nenhum cristão a oportunidade de ser ocioso. Sabe, irmãos, Deus não deu para nós. Jesus não deu para nós, porque Ele não foi a oportunidade de sermos ociosos, de estarmos na igreja e de não fazermos nada, de estarmos na igreja e de não agirmos, de estarmos na igreja e de não praticarmos boas obras, de estarmos na igreja e de não encorajarmos os outros. Vale a pena sermos igreja, porque nela nós aprendemos a resistir às tentações e a permanecermos fiéis. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus diz assim, permaneça firme, para que ninguém retire a sua coroa. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. É aqui, irmãos. É aqui que quando você começa a desviar, quando você começa a andar em pecado, quando você começa a esfriar, Deus levanta um irmão, Deus levanta uma irmã, e Ele chega até você e te exorta. Ele chega até você e ora com você. Ele chega até você e libera uma palavra sobre a sua vida. É na igreja que nós aprendemos a resistirmos à tentação. É na igreja que nós aprendemos a permanecermos na luz. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, João diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós aprendemos a andar na luz, nós aprendemos a permanecer na luz. E como nós aprendemos? Tendo comunhão uns com os outros. Por isso que em igreja não pode ter grupinho. Por isso que em igreja não pode ter a turma de um e a turma de outro. Por isso que igreja é um lugar onde deve haver comunhão. E como ouvi certa vez um pastor dizer, não me lembro agora, mas acho que foi o pastor Aloysio, que alguém chegou para ele e falou assim, não, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja está cheia de hipócritas, está cheia de corruptos, está cheia de gente que não faz o que está falando. E ele disse, tudo bem, irmão, não tem problema. Mas se você quiser vir, a gente tem vaga para mais um. Porque o grande problema da igreja, irmãos, somos nós. Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que estão em edificação pelo Espírito Santo. Em último, vale a pena ser igreja porque ela, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que ela será guardada da provação que virá sobre todo o mundo. Jesus diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação, eu também te guardarei da grande tribulação que virá sobre o mundo. Jesus não diz que guardará na tribulação, como os tribulacionistas querem crer, né? Os adventistas querem crer, não. Ele não diz na, ele diz da. Isso quer dizer que ele irá nos retirar antes. Então vale a pena ser igreja porque ela será guardada desse tempo de provação. Vale a pena ser igreja porque ela sempre será vitoriosa contra o inferno. O que Jesus nos diz em Mateus capítulo 16, versos 8? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vale a pena ser igreja, porque ela sempre será vitoriosa contra o inferno. Sempre. Vale a pena ser igreja porque ela será recompensada. Olha o que está escrito aí em Apocalipse capítulo 22, verso 12. Já está com a Bíblia aberta no 21, só um capítulo à frente. Jesus diz assim, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vale a pena ser igreja porque ela será recompensada. Vale a pena ser igreja porque ela estará para sempre reinando com o Senhor. Olha o versículo 5 do capítulo 22. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará
e reinarão para todo o sempre. Esse texto está lá em Isaías também. Jesus está dizendo, vale a pena ser igreja. Por quê? Porque a igreja vai reinar com o Senhor. E eu quero encerrar te dizendo, irmãos, a igreja tem problemas, é verdade. Mas Deus escolheu falar, Deus escolheu cuidar, Deus escolheu discipular e Deus escolheu ensinar um povo na igreja. Não se engane. Não existe ovelha de internet. Não existe ovelha de YouTube. Ah, mas eu assisto o culto todo domingo no YouTube. Eu quero te dizer que você não é igreja assim. Você não pode ser igreja assim. O apóstolo Pedro, falando a esse respeito, ele diz que nós, juntos, somos como pedras vivas. Juntos, porque uma pedra sozinha não pode edificar nenhum edifício. Eu quero te dizer que a nossa obrigação é não permitir que o diabo nos engane, porque o diabo continua apresentando um fruto que é quase sempre apetitoso, quase sempre. O futebol do domingo à tarde, o passeio de domingo com a família, o dia do descanso, já que eu trabalhei até no sábado. O diabo sempre vai te oferecer um prato e você precisa aprender a identificar, porque muitas vezes o prato vai ser apetitoso. Muitas vezes o prato vai chamar a atenção, porque se não chamar, você não vai cair. Muitas vezes o diabo vai te oferecer aquilo que pode até ser legítimo. Afinal de contas, é legítimo você tirar o domingo para ficar com a família. É legítimo. É legítimo você tirar o domingo para descansar. É legítimo. Mas a Bíblia diz que as coisas que são legítimas e que são de Deus não tiram a nossa comunhão. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregarmos, como alguns fazem. Então pode até parecer legítimo, mas não é Deus quem está oferecendo. A igreja é o único lugar onde a sua fé será aumentada e te preparará para os momentos difíceis da vida. Agora, eu sou de uma geração, irmãos, que cresceu ouvindo rock e ouvindo rock brasileiro. Então a gente cresceu indo para shows do Barão Vermelho, do Plebe Rude, dos Titãs. E o vocalista do Barão naquela época era o Cazuza, que depois saiu e se tornou um músico solo. E a gente viu o Cazuza em shows fumar maconha, jogar maconha, a fumaça da maconha para cima e falar, toma aí Jesus, é para você. A gente cresceu vendo isso, porque estava a mídia. Mas sabe o que a gente não ficava sabendo? Era como que acontecia o leito de morte dessas pessoas. Agora, há cerca de 2 meses, a enfermeira que cuidou do Cazuza até o último instante publicou um livro contando os últimos meses dele no hospital. E ela diz no livro que quando o momento da morte foi se aproximando, que ele ficou tão aterrorizado, que ele ficou tão desesperado, que ele olhou para ela e disse, você tem alguma coisa para me falar, para passar esse medo, esse terror que eu estou sentindo? E ela disse, tenho, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. E lá no leito de morte pregou para ele. Se ele converteu ou não, não sei. Mas eu sei de outro. Um filósofo ateu famoso, Blaise Pascal, que passou a vida zombando de Deus e que um dia teve a oportunidade de se hospedar em uma pensão no interior da França, num quarto ao lado de um dos grandes homens de Deus daquela época, chamado John Wesley. E naquela noite aquele homem gritava de medo, de terror, e John Wesley no seu quarto, ouvindo aquilo. E quando foi pela manhã, John Wesley se levantou e falou, não dá, eu vou falar de Jesus de novo para esse homem, porque ele já havia conversado com ele. Mas quando John Wesley abre a porta, 2 homens estão passando com Pascal em um lençol amarrado em um pedaço de madeira. Ele estava morto. Sabe, irmãos, talvez a gente não entenda o que é um momento difícil, porque alguns aqui já enfrentaram momentos difíceis, mas a maioria não. Mas eu quero te dizer que nos momentos mais difíceis da sua vida, você terá 2 lugares que irão te encorajar. O lugar onde o seu pai e a sua mãe
estiverem, e a igreja. Certa vez, Samitiba, aquele famoso pedagogo, né, ficou famoso aí nos anos 90, ele, dando uma entrevista no Globo Repórter, naquela época acho que era o Sérgio Chapelin que apresentava, e o Sérgio perguntou para ele, então, por que crianças que têm uma boa educação, que vão para boas escolas, boas faculdades, ainda se perdem na vida? E o Samitiba olhou para ele e disse, por um único motivo. Ele falou, qual? Ele, porque os pais nunca gastaram tempo ensinando para essas crianças quem é Deus. Porque os pais que se esforçaram para levar seus filhos à igreja não tiveram depois que visitá-los em uma cadeia. Por que igreja vale a pena, irmãos? Porque a bênção de Deus está onde o Senhor está. E eu concordando com tudo ou não, você concordando com tudo ou não, é na igreja que Deus vai falar com você. É na igreja que Deus vai te transformar. É na igreja que Deus vai te exortar a deixar o pecado. E é na igreja que você vai ouvir uma palavra de salvação. Igreja vale a pena? Vale. E a Bíblia diz que quando os céus estiverem caindo, ainda haverá remanescentes na terra, dizendo, a igreja valeu a pena. Ainda existirão pessoas na terra pregando o evangelho. Ainda existirão pessoas na terra falando contra o pecado. Ainda existirão pessoas na terra falando que Jesus salva, cura, liberta e que ele voltará para buscar um povo. Então eu quero que hoje, quando você se aproximar da mesa, quando você for participar dessa ceia, você tenha no seu coração o discernimento do que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz assim, portanto, examine-se o homem a si mesmo e assim participe da ceia. Paulo nos diz que quem não discerne o corpo de Cristo e participa da ceia é réu do corpo e do sangue. E o que é discernir o corpo? Como que eu vou discernir o corpo para participar da ceia? É saber que sozinhos nós não somos igreja. É saber que Jesus morreu por mim, morreu pela Marcela com a mesma intensidade. É saber que quando nós somos abençoados não por nossa causa, mas porque a graça de Deus está sobre nós. É saber que aquilo que nós recebemos, nós não recebemos porque merecemos, mas porque nós servimos a um Deus que é bom. É saber que quando o Senhor nos livra, Ele nos livra porque ainda há parte de um plano e de um propósito para se cumprir na nossa casa. Então, discernindo o corpo, eu quero te convidar a falar com o Senhor agora, a ter liberdade, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, mas que você fale com o Senhor e você se prepare para participar da ceia. Em nome de Jesus.